Bluey pode parecer um desenho bobinho para deixar distraindo seu filho, mas quando você aprende a assistir junto, descobre um monte de coisas incríveis que eles fizeram que vão explodir a sua mente. Você consegue lembrar de algum exemplo? Pois nós separamos vários para você. Prepare-se para uma revelação que vai mudar completamente a maneira que você assiste Bluey. A gente já sabe que a maioria dos dubladores da série são australianos, mas o que quase ninguém percebe é que algumas estrelas gigantes de Hollywood já emprestaram suas vozes para o nosso desenho favorito. Lembra aquele episódio do documentário sobre baleias? Pois segure-se na coleira, porque a voz da narradora é ninguém menos do que Natalie Portman. Sim, ela mesma, a atriz de Star Wars e Cisne Negro. Faz parte do universo de Bluey, mas calma que a coisa só melhora. Sabe o Major Tom? Quem dá a voz a ele é ninguém menos do que Lin-Manuel Miranda, o gênio por trás dos sucessos da Disney, como Moana e Encanto. E aqui vai a parte mais curiosa. Ele foi apenas o segundo americano a aparecer na série. Quer saber quem foi a primeira? Nada menos que Eva Mendes, que dublou a instrutora de yoga. É simplesmente surreal pensar que essas estrelas de Hollywood também são apaixonadas por Bluey, assim como a gente. Ou quem sabe eles toparam só por ser um trabalho que ia render uma graninha. Mas eu pessoalmente acho difícil trabalhar com algo que eu não gosto. E você? Então preparem seus Oscars e Globos de Ouro, assinem o canal e vamos aprender mais fatos surpreendentes sobre Bluey que vão te deixar de queixo caído. O número 5 vai explodir a sua cabeça. E está começando mais um episódio do canal Planeta Teen. Você sabia que existem guerras no mundo de Bluey? Pois existem provas disso. As fotos do Vovô Morte, o pai da Tilly, que ficam bem ali na sala dos Healers. Se você reparar na foto dele mais jovem, vai notar uns elementos militares no fundo. E sabe por quê? Porque essa é uma lembrança da época que ele serviu no exército australiano. E não para por aí. O cara não foi um soldado qualquer. Ele foi um herói de guerra, como dá pra ver pela medalha que fica ali, bem no topo da poltrona, perto da porta da sala. Essa medalha não é qualquer uma não. Ela se chama Cruz Vitória e é a mais alta condecoração militar britânica. Só quem demonstrou coragem absurda em batalha depois da Segunda Guerra Mundial recebeu essa honra. Ou seja, Vovô Morte não é só um vovô fofinho, o cara é simplesmente uma lenda do exército australiano. É uma ideia que dá um nó na cabeça, ao mesmo tempo que é fascinante. É meio esquisito imaginar um monte de cachorrinhos armados no meio de uma guerra dessas. Mas ele não é o único, pois no episódio Cricket, em que vemos tudo sobre Rusty e a sua família, temos uma cena em que aparece o pai dele todo fardado em um serviço do exército, escrevendo a carta que o cãozinho está lendo com a sua mãe no momento. Cara, é muito esquisito imaginar esses cachorros fofos metendo bala numa guerra. Já tinha parado pra pensar nisso? Então aproveita que parou pra pensar e assine o canal, sem esquecer de ativar o sininho também. Outra coisa que vejo pouca gente falando é sobre Bluey representar problemas comuns, mas pouco explorados na mídia, como por exemplo o episódio Bumpy e o Sábio Cão de Caça, em que vemos a Bingo tristinha no hospital. Acontece que ela está no hospital pois descobriram que ela tem alergia a glúten, e por isso, normalmente os lanches que ela come são diferentes dos da Bluey. Muito massa ver esse tipo de coisa, né? Cara, esse é um daqueles detalhes que, quando você percebe, dá um estalo na cabeça. E o mais doido é que, sempre que eu comento isso com alguém, a maioria das pessoas nem tinha se tocado antes. Eu tô falando do crescimento da Sox, a irmãzinha mais nova da Muffin, priminha da Bluey e da Bingo. Como ela é a caçula da família, a gente consegue ver uma fase da vida dela que não acompanhamos nem com Bluey, nem com a Bingo. Quando ela ainda se comporta como um cachorrinho de verdade. Sim, isso mesmo. Ela anda de 4 patas. Não fala direito, mas entende tudo o que dizem pra ela e participa das brincadeiras numa boa. Tipo no episódio Papai Noel da Varanda, onde ela tá toda animadinha brincando, até a Bluey resolver dar um chilique. E pensa só, um desenho onde os cachorrinhos se comportam como humanos, ter um filhotinho que ainda age como cachorro de verdade foi um toque de genialidade. É um detalhe pequeno, mas faz todo sentido dentro do mundo da Bluey. Eu acho isso simplesmente brilhante e, sinceramente, também muito engraçado. Lembra do Cornelius? Não? E se eu chamar ele de um jeito conhecido, tipo o pai do Winton? Ah, agora sim, né? Então, esse cara é um bulldog francês que é simplesmente muito fácil de entender e simpatizar, porque, no fim das contas, ele é gente como a gente. Tudo que ele quer é encontrar o amor da vida dele, seu chameguinho, sua metade da laranja. Mas, assim como muitos de nós, ele falha miseravelmente nessa missão e continua solteirão. Só que, diferente da gente,
pode ter um motivo bem específico para ele não conseguir alcançar esse objetivo tão nobre. Ele é uma celebridade no mundo de Bluey. E tô falando uma celebridade de verdade, um cara famoso, conhecido por todo mundo. No episódio 20 da segunda temporada, quando Bandit leva as meninas ao cinema, tem um detalhe muito curioso. Se você prestar atenção nos pôsteres dos filmes do cartaz, ali, no cantinho direito da tela, vai ver um rostinho muito familiar. E cara, não tô viajando, né? É o Cornelius. Ele tá ali, estampado no pôster de um filme de detetive. E se você colocar um bigode na cara dele, mano, é literalmente ele. Agora faz todo sentido ele não encontrar a pessoa certa. Deve ser complicado lidar com as expectativas que todo mundo tem sobre um cara famoso, né? Você veria os filmes dele? Quem sabe o Estúdios Ludo faça um, caso a gente queira muito. Então digite #Cornelius nos comentários e vamos saber o que vai acontecer. Cara, esse episódio de Missão Curry é simplesmente genial. Não só um episódio super fofo sobre como as crianças lidam com o fato de que às vezes os pais precisam viajar a trabalho, mas também é uma verdadeira aula de roteiro. A Tilly explicando pra Bluey o que é uma missão e, na verdade, uma explicação perfeita da jornada do herói. E essa estrutura não só é mega famosa no cinema e na literatura, mas foi exatamente o que o Joe Broom usou para escrever esse episódio. Enquanto a Tilly descreve de forma genérica que os heróis enfrentam em suas missões, a gente vê isso acontecendo em tempo real com Bandit e Bingo. E a única razão pela qual Bluey não participa da missão é porque ela está ocupada aprendendo a fazer crochê com sua mãe. E aí vem um detalhe genial. No começo do episódio, o crochê da Bluey tá só começando, um pedacinho pequeno, e ela tá misturando outra cor para formar a segunda camada. Depois que toda a missão acontece e o Bandit finalmente se despede para aquela viagem longa de trabalho, ele continua mandando fotos e fazendo videochamadas para continuar mantendo o contato. E enquanto isso rola, olha só o crochê da Bluey, ele vai crescendo. E aí, bem no finalzinho, quando a família vai buscar o Bandit no aeroporto, bam! Bluey aparece com um cachecol gigantão que ela mesma fez. Sabe quanto tempo o Bandit ficou fora? 6 semanas. E os caras tiveram a sensibilidade de mostrar a passagem do tempo através desse projeto pessoal da Bluey. Isso é um baita nível de atenção aos detalhes, que só quem realmente manja faz muito bem. É ou não é uma baita sacada? Cara, esse detalhe é daqueles que quando você percebe, dá até vontade de pausar e gritar: como eu não notei isso antes? Lembra daquele episódio, Noite do Pijama? Aquele em que a Muffin vai dormir na casa da Bluey e da Bingo, mas está completamente esgotada porque pulou a soneca da tarde? As meninas deveriam deixar ela dormir, mas como já passaram dessa fase, estão com toda a energia do mundo e querem brincar com a prima. E aí, para dar conta da situação, Bandit e Tilly começam uma brincadeira maluca para cansar todo mundo e garantir que elas vão para a cama rápido. Até aí, tudo normal. Mas tem um detalhe escondido nesse episódio que é simplesmente sensacional. Se liga, a Tilly coloca um chapéu e um distintivo para brincar de policial, certo? Só que esse não é só um acessório de brincadeira, esse é o uniforme real dela do trabalho. Sim, a Tilly trabalha como segurança de aeroporto, e esse uniforme, com chapéu, lanterna e distintivo, é exatamente o que ela usa no dia a dia para fazer suas fiscalizações. Sério, é o tipo de coisa que tá acontecendo na cara de todo mundo, mas a gente só percebe quando alguém aponta. Muito massa, né?